Os Estados Unidos estão enfrentando sérios problemas. Esses não são tempos normais. Estamos nos preparando para um período turbulento. É um momento muito desafiador em toda a economia global. A China está com problemas. A Alemanha está com problemas. Os Estados Unidos estão com problemas. E essa é a minha preocupação. A grande batalha no planeta Terra é entre o marxismo e o capitalismo. Em 1965, eu tinha 17 anos. Eu fui para a escola em Nova York. Fui para uma escola militar e meu professor de economia nos fez ler o Manifesto Comunista de Marx. Isso foi algo bastante radical. Você entende o que quero dizer? Uma escola ensinando marxismo, em vez de estudar Keynes e Malthus e todas essas coisas. Ele nos fez ler Marx, e eu percebi que a maioria dos professores, como meu pai pobre, são marxistas. Não pessoas ruins, não me interpretem mal. É como uma religião. E como você sabe, o que Marx disse foi que a abolição da propriedade privada era o objetivo número 1. E esse cara, Klaus Schwab, da Áustria, de onde quer que ele seja, diz: um dia você não terá nada e será feliz. É isso que está acontecendo no planeta. E muitas pessoas acreditam nisso. Meu pai pobre era um marxista. O segundo ponto era: trabalhadores do mundo, univos. Meu pai pobre, chefe do sindicato dos professores, sindicato de professores, hoje o maior sindicato da América. Sindicatos de professores. E é por isso que não temos educação financeira nas escolas. A terceira coisa era que um imposto de renda progressivo era essencial para a propagação do comunismo. Estamos sendo taxados até a morte agora. E a América foi fundada como uma nação sem impostos em 1773, quando o Boston Tea Party expulsou os ingleses. Mas o que aconteceu em 1773? Os banqueiros controlam o mundo. Gostemos ou não, eles controlam o mundo. Naquela época e ainda hoje. Sim, exatamente. Os bancos são mais espertos do que as pessoas lhes dão crédito. Eles têm pessoas mais inteligentes do que as pessoas lhes dão crédito. Meu pai pobre era chefe da educação para o estado do Havaí. Um homem muito inteligente, bom homem, de bom coração. Mas quando eu li o Manifesto Comunista em 1965, eu percebi. Ele é um marxista. Abolição da propriedade privada. Odiava os ricos. Gostava de impostos. Sindicatos. E isso é um país livre. Lembrando que se você deseja descobrir o segredo que os ricos sabem e você não, para enriquecer em qualquer situação financeira, clique no primeiro link da descrição e veja a nossa aula gratuita, onde explicamos tudo isso com detalhes. Agora continuando. Você pensa o que quiser. E meu pai rico é o pai do meu melhor amigo, capitalista. Então eu tive uma educação capitalista e uma educação marxista. Então fui para a escola militar para aprender tudo isso. Você sabe, eu fui piloto do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUAS no Vietnã e matamos muitos comunistas lá. Foi triste. Minha preocupação é como você sabe, a América vai para a guerra novamente, porque toda vez que a economia vai mal, começa uma guerra. Foi isso que trouxe Hitler ao poder nos primeiros anos, você sabe. Mas você acha que isso vai acontecer de novo? Já estamos nisso. Podemos explorar isso um pouco porque isso é fascinante para mim. Quero dizer, a propósito, algo que me preocupa porque quando as coisas estão ruins para um movimento político, vamos começar uma guerra, certo? E você pode imprimir mais dinheiro. Lutei no Vietnã 2 vezes como fuzileiro naval, você sabe. É muito interessante sobre o que você fala sobre o comunismo ou marxismo institucionalizado. Talvez haja uma maneira melhor de dizer isso. Hoje, uma versão diluída do marxismo está tão mascarada que você não pode reconhecê-la, mas ela é predominante nas instituições educacionais, nas universidades, escolas. Sim, mas elas não são rotuladas como marxistas. Elas meio que são liberais ou algo assim. Têm um currículo diferente. Bem, vamos cuidar de todos. Você sabe, nós vamos cuidar de você. Como é isso na América e por que todo mundo aceita? Por que vocês aceitam isso? Eu fui para uma escola militar,
uma escola em Nova York. Eu tinha nomeações para a Academia Naval, Academia Mercante, Exército, Força Aérea e Guarda Costeira. E fomos ensinados octa non verba, não palavras. A lição que aprendemos como oficiais militares era observar o que uma pessoa faz, não o que ela diz. Então, se você observar os políticos, eu não me importo com qual partido. Observe o que eles fazem, não o que eles dizem. Então, a primeira coisa. Eu não sou republicano ou democrata. A primeira coisa que Biden fez foi cortar o oleoduto Keystone Pipeline do Canadá para a América. E eu sou um cara do petróleo. Eu fui para a escola, trabalhei para a Standard Oil. Eu fui para a escola para dirigir petroleiros para a Standard Oil. E o preço? Eu estava vendendo petróleo por $30 americanos por barril sob Trump. No momento em que Biden assumiu o cargo e cortou aquele oleoduto, o petróleo foi para $130. E ele sabia exatamente o que ia fazer. Ele quer criar um abismo entre ricos e pobres, e isso é revolução. Como você sabe, é preciso esse abismo para causar uma revolução. Divisão. Divisão, raiva. Então a América é um país muito dividido e raivoso agora, e eles não conseguem entender o que está acontecendo. Você sabe, por que Biden cortou o oleoduto? Ele não precisava. A segunda coisa, ele simplesmente abriu nossas fronteiras e 10 milhões de pessoas atravessaram. Observe o que uma pessoa faz, não o que ela diz. Então há tantas coisas estranhas acontecendo na América. Estamos tão divididos agora. Não é seguro, não é bom. Bom, Bob Kennedy é um bom sujeito. Ninguém o possui. E ele escreveu sobre essa coisa da Covid e tudo isso. Ele escreveu contra Fauci. A Big Pharma controla o mundo. Assim como os bancos, como você sabe. Então, Bob Kennedy é como a família dele, eles não podem comprá-lo. Eu gosto de Bob Kennedy. Não é sobre ser republicano ou democrata. É apenas alguém cujas ações falam mais alto do que palavras. E então Bob Kennedy enfrentou a Big Pharma, o que é bom. Minha preocupação, você sabe, como Stalin disse anos atrás, não importa quem vota, importa quem conta os votos. Mas a América tem o péssimo hábito de eliminar os Kennedys. Então, a América está brincando com o poder. E o poder bancário, como você sabe, os cartéis. O Federal Reserve Bank não é um banco americano. É um cartel dos bancos mais ricos do mundo. Se você não joga o jogo deles, eles te esmagam. Então essa é minha preocupação. Você sabe, dinheiro é poder, gostemos ou não. O que fazemos sobre isso? Minha ideia, anos atrás, era educar a si mesmo. Eu aprendi a investir jogando banco imobiliário. E Maria Montessori é uma das grandes empreendedoras da educação. Ela disse, o que as mãos fazem, a mente lembra. Então, na escola, eu ficava sentado ali, as palavras entravam por um ouvido e saíam pelo outro, sabe? Não significavam nada. E esse era o meu pai pobre. Palestra, 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 conversa. Enquanto meu pai rico me ensinava sobre investimentos jogando banco imobiliário, 4 casas verdes, um hotel vermelho. Então, hoje eu possuo isso. 10 mil unidades de aluguel e 3 hotéis. Eu também invisto em Bitcoin. Eu uso dívidas e uso tudo o que a escola não ensina. Então, quando vi seu currículo, sabe? Com hipotecas e tudo mais, isso é essencial, mas você está brincando com fogo. É a regra de ouro. Quem tem o ouro faz as regras. E a primeira coisa que meu pai rico me disse foi: se você quer ser um homem rico, você precisa aprender 2 coisas agora mesmo. Seja um empreendedor. Mas, ele disse, você precisa aprender a vender. E em segundo lugar, você precisa conhecer imóveis, porque imóveis são dívidas e impostos. O quê? O que você quer dizer com dívidas e impostos? Então, em 1974, fiz meu primeiro curso de imóveis e abriu meus olhos, porque você não precisa de dinheiro para comprar imóveis e não paga impostos sobre isso. Então, logo antes de sair do Corpo de Fuzileiros Navais, sabe, eu consegui um emprego na Xerox para aprender a vender. Então eu aprendi vendas e depois entendi imóveis. Por que sou um homem rico hoje? Porque fiz 2 cursos. Aprendi a vender e aprendi sobre imóveis.
E meu pai pobre, o PhD, dizia: volte para a escola, faça seu MBA e seu PhD. E ele terminou como ele mesmo. A profundidade dos recursos deles, tanto financeiramente quanto intelectualmente, mas também em termos de dados. Quero dizer, os recursos de dados deles são absurdos. O que eles sabem sobre você, se você é cliente de um grande banco, de uma grande farmacêutica ou de uma grande empresa de telecomunicações, eles sabem tudo sobre sua vida. Simulation. Eles sabem o que você faz, para onde vai, quanto você gasta, com que frequência, em que, quantas vezes você vai ao cassino online, joga. E à medida que o dinheiro físico desaparece, nossos comportamentos ficam muito mais disponíveis para outros coletarem dados. Para onde você acha que estamos indo com tudo isso, Robert? Porque sinto que está se fechando sobre todos nós, e não podemos parar isso. O marxismo não é apenas sobre garantir que ninguém possua nada, mas, na verdade, nem mesmo possuímos nossa própria dignidade. Vamos perder toda a nossa privacidade. Bem, eu acho que era inevitável o que ia acontecer. O dinheiro se tornaria digital. Eu acho que tenho 70 bitcoins, mas o digital é bom. Estou falando sobre quando os bancos não permitem mais que você lide com dinheiro físico. É disso que estou falando. Estou saindo do sistema bancário. Então, eu possuo muito ouro e prata, coisas assim. Então, eu não quero nada que eles possam imprimir. Eu possuo ações, mas eu as controlo. Eu levei essas empresas à Bolsa de Valores, e meu objetivo era levar empresas à Bolsa de Valores de Nova York, Nasdaq e Toronto. Eu consegui Nova York, consegui Toronto, e neste verão vou abrir meu capital no Nasdaq, porque assim controlo o papel. Mas eu sou um empreendedor e fui treinado para fazer isso. Assuma o controle da sua vida, e se você puder controlar seu dinheiro, você controla sua vida. Anos atrás, li um livro de R. Buckminster Fuller. Foi em 1974, Grunch of Giants. Ele simplesmente dizia que sua riqueza é roubada pelo seu dinheiro. Então, quanto mais você trabalha por dinheiro, mais impostos você paga. Você coloca no banco e a inflação rouba isso, taxas e tudo mais. Eu não sou contra isso. Estou dizendo, acorde. Devo comprar Bitcoin hoje? Quer dizer, o Bitcoin está em alta recorde no momento. Devo comprar essas criptomoedas? Devo começar a entrar nesses ambientes? Quando elas devem investir nesses ambientes? No auge do mercado? Ou o mercado continuará a crescer? Ou elas deveriam procurar outra alternativa? Talvez elas devam olhar para o Ethereum ou alguma outra moeda que seja mais barata? Como os jovens deveriam abordar esses mercados? Bem, é muito simples. Você precisa escolher sua educação. Sabe, se você ouvir um planejador financeiro como uma super pessoa, eles vão colocá-lo em ações e títulos, e os títulos estão despencando. Sabe, costumava-se dizer que títulos eram considerados seguros. Hoje, eles são os ativos mais perigosos nos quais você pode colocar seu dinheiro. O S&P 500 está em alta histórica, e minha geração, a geração Baby Boomer, está se preparando para se aposentar. Você sabe, aquela personagem de desenho animado, Lucy, de Peanuts? Então Lucy segurava a bola de futebol americano e o Charlie Brown corria para chutar, e ela tirava a bola no último segundo. Eu acho que vão fazer isso com os Baby Boomers. Eles vão roubar nossas aposentadorias. Eles já estão roubando. Então, a geração Baby Boomer americana tem uma chance de 50% de não se aposentar. Muitos dos caras estão sem casa, não a maioria, mas o número de sem-teto está aumentando. Ainda não é tão ruim aqui, mas olhe para São Francisco, uma das cidades mais bonitas da Terra, muito parecida com Sydney. Há pessoas sem teto por toda parte. Elas não conseguem comprar uma casa. Eu quis ver isso pessoalmente, é terrível. Está se espalhando por toda a América. Bem, não há educação financeira na América. Olhe para nossos líderes, sabe? A maioria das pessoas em nosso Federal Reserve Bank e em nosso governo são PhDs. Como meu pai pobre. PhD significa pobre, desamparado e desesperado. Esse cara, Bernanke, você sabe quem é? O presidente do Fed.
Quando tudo desmoronou, ele baixou as taxas de juros para zero e imprimiu trilhões. Então hoje a América está em uma bolha enorme. Há dinheiro sobrando por toda parte, o mercado de ações está em uma bolha, o mercado imobiliário está em uma bolha, e tudo isso. Por quanto tempo isso pode continuar? Hoje os Estados Unidos são a maior nação devedora do mundo. A cada 90 dias, eles estão imprimindo outro trilhão de dólares para cobrir o déficit. Eles estão imprimindo mais dinheiro porque nossos impostos não cobrem nossas despesas. Eles estão imprimindo 1 trilhão de dólares a cada 90 dias. E então, olhe para a China. A Evergrande entrou em colapso. A Market Garden entrou em colapso. A China está indo à falência. E a Alemanha também. Então, como dizem, quando a América espirra, a Austrália pega pneumonia. E nós somos o país sortudo. Mas o mundo está desmoronando ao seu redor. Essa é a parte assustadora. É por isso que eu digo a todos, comprem prata. A prata está em torno de 20 dólares. Costumava ser 50. E eu gosto de Bitcoin, porque o Bitcoin fica mais forte à medida que o dólar enfraquece. Essa é a correlação. Simulation. Então eu possuo, acho que 60 Bitcoins ou algo assim, não muito. Mas, sabe, eu estava comprando a 6 mil dólares. É melhor isso do que perdê-lo, sabe? Mas considerando que você está com lucro, quer dizer, você consideraria vender e realizar o lucro agora? Bem, você é banqueiro. Eu pego empréstimos contra ativos. E você pode pegar empréstimos contra o seu Bitcoin? Claro que posso, sim. Eu digo ouro e prata. São o dinheiro de Deus, porque Deus os colocou aqui. Mas o Bitcoin é o dinheiro do povo. Essa é a tecnologia blockchain. E a tecnologia blockchain é basicamente um livro-razão. Você sabe, uma declaração financeira. E eu temo, não tenho provas disso, mas que eles vão usar o dinheiro dos bancos centrais para te vigiar. É o que a China faz. Então, eles sabem no que você está gastando seu dinheiro. Se você está comprando muitas drogas, eles virão atrás de você. Você está fazendo isso. Então, eles vão usar nosso dinheiro como uma ferramenta de vigilância. Eu tenho medo disso. É por isso que possuo toneladas de moedas de prata. Então, se as coisas apertarem, eu vou pagar você em prata. Eu era piloto no Vietnã. Foi em 1972. E Nixon tirou o dólar do padrão ouro. Então meu pai rico disse, cuidado, o mundo vai mudar. Então como vai mudar? Eu voei atrás das linhas inimigas. Os fuzileiros navais não são os caras mais brilhantes do mundo. Vamos comprar algum ouro, ele disse. Sim, mas é atrás das linhas inimigas. Vamos entrar e sair rapidamente. Então, meu copiloto e eu não somos caras inteligentes. Fomos até o balcão de ouro. Estávamos na vila, sabe? As pessoas nos olhando como, o que diabos esses caras estão fazendo aqui? Estávamos desarmados, sem armas, e entramos. Então, fomos como capitalistas, não como fuzileiros navais. Sabe, estou falando com essa mulher vietnamita baixinha com dentes vermelhos. E acho que o ouro estava, digamos, 50 dólares. Eu tentei oferecer 30 para ela. E ela olhou para mim e disse, Spot. O quê? Eu disse, 30, 50. Spot. Eu não sabia o que spot significava, pensei. Eu tenho uma mancha na minha camisa ou algo assim. E ela estava falando sobre o ouro como sendo o mesmo preço em todo o mundo. Essa pequena vietnamita com dentes vermelhos parecia ter estudado em Harvard. Ela estava ensinando as melhores lições de todas. Então voltamos de mãos vazias, e eu voei para Hong Kong e comprei meu primeiro Krugerrand de ouro por 50 dólares. Eu ainda tenho aquele Krugerrand hoje, e agora ele vale 2.200 dólares. O Krugerrand não mudou de tamanho, mas o dólar caiu, sabe? E sua declaração financeira é o que seu banqueiro quer ver. Seu banqueiro não se importa com suas notas escolares. Então eu posso pegar muito dinheiro emprestado porque tenho finanças sólidas. Como você sabe, se eu tiver finanças ruins, você me dá um cartão de crédito. Sim, e cobra mais juros. Simulation.
Esse é o seu maior ativo e maior passivo. As duas palavras mais importantes nos negócios. Para onde o fluxo está indo? Entrando ou saindo? Você quer que ele esteja entrando. Bem, eu acho que o problema com o Trump é que ele tem coragem, sabe? Ele definitivamente tem. E ele pisou em muitos calos. Os banqueiros, eles não gostam dele. Bob Kennedy e John Kennedy, eles foram eliminados. Então, mesmo que ele seja eleito, sua vida estará em perigo. É difícil enfrentar o sistema bancário. Mas quando eles armam o FBI e o sistema judicial contra o homem, isso é fascismo. Sabe, eles pegam nosso sistema judicial e o usam contra ele. Então, a América está em sérios problemas. Sérios problemas. É por isso que ele foi eliminado. Sabe, ele não vai drenar o pântano. O que ele está falando é sobre os bancos centrais. O pântano. Eles estão todos envolvidos. E qual é a esperança para os Estados Unidos? Bem, eu sempre digo, coloque-se no seu próprio padrão ouro ou padrão prata. Eduque-se. Estamos prestes a passar por uma jornada turbulenta. Vou dizer novamente, a China está enfrentando sérios problemas financeiros. A América é a maior nação devedora do mundo, imprimindo $1 trilhão a cada 90 dias. A Alemanha está em falência. Mas, se você está esperando que o governo vá salvá-lo, então você está em apuros. Em 2016, sentei-me frente a frente com Trump e o entrevistei. E ele me disse que uma das coisas que o preocupava era a relação comercial da Austrália com a China. Ele disse, deixe-me te contar algo. Sim, eles vão levar todo o seu minério de ferro e tudo o mais que você estiver vendendo para eles, carvão e outras coisas. Ele disse, mas no final, você vai acabar devendo algo a eles. Você precisa fazer algo sobre isso, porque o maior detentor da dívida dos Estados Unidos é a China. Hoje eu diria que é bastante corajoso, mas também bastante preciso. Tudo voltou para nós. Agora, 8 anos depois, tudo voltou para nós. Simulation. Agora temos esse problema. Simulation. E a China também está desmoronando economicamente. Parece que poderíamos estar globalmente prestes a enfrentar outra crise. Correto. Como será chamada? Não sei. Não será uma GFC, crise financeira global. Talvez uma crise financeira de outro tipo. Quem sabe? Porque o valor do papel deles, o papel chinês que eles possuem em relação à dívida americana, correto, não vale nem perto do que valia quando foi emitido. Correto. E a China precisa do máximo que puder conseguir, porque eles têm alguns problemas internos próprios. Você está sugerindo, ou talvez prevendo, que poderia haver uma crise a caminho. Acho que já estamos nela agora. Não estamos? Bem, o mandato de Xi é recuperar Taiwan. Então, criar uma guerra para resolver o problema. Sim, isso é guerra, você sabe. E o que está acontecendo na Ucrânia e tudo mais é terrível. Quero dizer, eu odeio guerra. Eu simplesmente odeio. Eu lutei 2 vezes no Vietnã. Matei muitas pessoas, mas tudo se resume a dinheiro, como você sabe. É um momento muito perigoso. Então, é importante que todos assumam responsabilidade por si mesmos financeiramente. Não esperem que o governo cuide de vocês. Guarde ouro, prata ou Bitcoin e proteja-se agora com seu cérebro, sabe? Mas não espere que o governo cuide de você. Estamos observando essas superpotências indo para a guerra, e isso é assustador. Você acha que a guerra é inevitável? Bem, historicamente é. Veja, o que trouxe Hitler ao poder foi a República de Weimar após a Primeira Guerra Mundial, e eles fizeram a Alemanha pagar reparações. Então a Alemanha faliu, e Hitler chegou ao poder. Então toda vez que há caos, um ditador chega ao poder. Isso foi o fascismo. Foi Mussolini e Hitler. Esses não são tempos normais, mas eu não sei. Quero dizer, eu apenas me prepararia. Preparar economicamente. Você sabe o que você está sugerindo? Ser um profeta do apocalipse, ir e se esconder em um bunker subterrâneo e enchê-lo com latas de feijão e água, etc. Apenas observe historicamente. Quero dizer, você estava no setor bancário em 2019,
quando o mercado repo entrou em colapso. É aí que os bancos vão pegar dinheiro emprestado. Ele entrou em colapso e então, de repente, a Covid apareceu. Eu pensei, isso é uma coincidência? É interessante. Interessante porque eu presto atenção nessas coisas. Isso é uma coincidência? Quero dizer, se eu sou um banco e tenho ativos hipotecários, se tenho um conjunto de hipotecas que são meus ativos e tenho passivos, onde peguei dinheiro emprestado de depositantes. Por outro lado, se sou um banco, repo significa que posso ir ao governo. O governo comprará minhas hipotecas pelo valor nominal do pacote. Então, se eu emprestar $100 mil para o Robert e há 10 mil Roberts no meu conjunto, e eu precisar de dinheiro para emprestar mais dinheiro para mais Roberts, mas estou ficando sem dinheiro porque sou um banco, porque não estou recebendo depósitos, então posso ir ao governo, e o governo administra um programa repo onde eles pegarão minhas hipotecas. No seu caso, eu as coloco no Fannie Mae, Freddie Mac, e eles nos dão dinheiro por elas. Esse é o banco, e então vamos emprestar mais dinheiro. E o mercado repo, você está dizendo que em 2019, antes da Covid, colapsou. Então, não havia tanta liquidez no sistema, liquidez sendo dinheiro disponível para o sistema bancário. Porque o que você acabou de me dizer é muito interessante, porque quando a Covid atingiu, em 4 meses, nosso Banco Central aqui cortou um cheque de $190 bilhões para o sistema bancário. Eles disseram, bancos, aqui estão $190 bilhões. Vamos dar a vocês a uma taxa de 0,01% fixa por 3 anos. Vão e emprestem. E claro, isso criou inflação e uma bolha. Bolha. Simulation. A bolha do mercado imobiliário simplesmente explodiu. E então, claro, no ano passado o governo disse, bem, queremos isso de volta porque os 3 anos acabaram em 2023. Agora os bancos estão levantando dinheiro a 6%, então nossas taxas de juros estão mais altas. Sabe quem está sofrendo? O consumidor, o cara comum, o cara que pegou dinheiro emprestado 3 anos atrás. De repente, ele passou de uma taxa fixa de 1,99% e agora está pagando 7%. Nossos consumidores estão pagando por isso. Os bancos estão ganhando o mesmo lucro de sempre. Eles estão apenas cobrando mais do mutuário, simulation, e o caminho a seguir era aumentar as taxas de juros, simulation. E agora o consumidor está arcando com o risco disso. Você sabe, isso é muito interessante. Eu lembro de Milton Friedman. Eu me lembro de assistir ele nos anos 90 e está no YouTube hoje em dia. Friedman. E ele dizia, os consumidores nunca criam inflação, os governos criam. Correto. Eles imprimem dinheiro. Eles imprimem dinheiro e o tornam disponível para a recessão. Simulation. E as únicas pessoas que ganham dinheiro com isso são os ricos. No final do dia, eu acho que o que você está dizendo é, seja como os caras ricos. Simulation. Como meu pai rico, não como meu pai pobre. Aprenda com o pai rico. E acho que o que você está dizendo aqui, e é bastante convincente, é que não adianta lutar contra o sistema. Quero dizer, você pode invadir a Casa Branca ou o que quiser fazer, mas isso não vai adiantar nada. No final do dia, o sistema vai te esmagar. Eduque-se. Eduque-se, certo? É mais fácil fazer algo por outras pessoas, porque quando você dá, você também recebe. Quando você faz pelas outras pessoas, as coisas vêm até você. Mas, se você só pensa em si mesmo, quem se importa? Você é ganancioso, e isso faz uma grande diferença. Se não educarmos a nós mesmos, a culpa é nossa. Mas as escolas não farão isso, porque as escolas são cúmplices dos bancos. As escolas são marxistas, e eu respeito a liberdade de escolha. Você pode ser um marxista, você pode ser um capitalista, mas sem educação financeira, como você sabe no setor bancário, se você não tiver educação financeira, você não pode ser um capitalista. Meu pai rico me ensinou isso. Seu banqueiro nunca vai pedir suas notas escolares.
seu banqueiro quer ver suas finanças. Outra coisa sobre a alfabetização financeira é: você fala a linguagem do dinheiro? Quando ouço pessoas jogando termos como EBITDA e outros, eu digo: não, é simples. Quanto dinheiro está entrando e quanto está saindo? O que é um ativo? Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. Se você mudar seu vocabulário, você muda sua vida. É o quão poderosas as palavras são. Mas eles não ensinam a linguagem do dinheiro. Eles não ensinam impostos na escola. Trump dizia: eu não pago impostos. Legalmente, se você souber o que está fazendo, você não precisa pagar impostos. Veja, quanto mais dívida eu uso, a dívida se tornou dinheiro em 1971, quando Nixon tirou o dólar do padrão ouro. Mais benefícios fiscais eu recebo. Por quê? Porque se você e eu não pegarmos dinheiro emprestado, como você sabe, a economia entra em colapso. Então, precisamos que as pessoas peguem dinheiro emprestado para que a economia continue crescendo. É por isso que eles continuam aumentando as taxas de juros. As pessoas não conseguem pegar dinheiro emprestado. Enquanto isso, a população está crescendo. As pessoas não conseguem pagar o custo de vida aqui. Agora, acho que cabe a cada indivíduo assumir o controle de suas próprias finanças, de sua própria declaração financeira. E não espere que o governo cuide de você. Isso é muito liberal, o que é gentil. Mas sabe, eu aprendi que se você ensinar alguém a pescar, você o alimenta para a vida. Se você der o peixe, você o alimenta por um dia. E o socialismo quer dar às pessoas o peixe. E isso só torna o problema maior e pior.